Olá pessoal, Energia Solar, esse é o capítulo número 1 da série Faça Você Mesmo. Nesse capítulo eu vou falar da conta de energia elétrica, é a base para nós desenvolvermos um sistema de energia solar para contribuir com a nossa economia. Olá pessoal, inspirado na disseminação do uso da energia solar para todos nós, criamos essa série de vídeos com informações sobre como qualquer pessoa pode projetar, pode instalar ou pode orientar a instalação de um sistema de pequeno porte, seja na sua casa, no seu comércio, uma pequena indústria, uma padaria, um pequeno supermercado. A ideia não é fazer com que qualquer pessoa saia por aí indiscriminadamente subindo um telhado para instalar painéis coletores solares, painéis coletores para aquecimento de água ou painéis coletores para sistemas fotovoltaicos. A ideia é que saibam como e que tamanho de sistema pode ser implantado, pode ser adquirido, pode ser instalado, como é instalado, por que é instalado desse modo ou daquele outro modo, ou ainda para que quem quer contratar uma empresa para fazer uma instalação, uma empresa mais especialista, saiba o que fazer, como fazer, qual fazer, né? Se fosse um equipamento eletrodoméstico mais simples, né? Como se fosse, por exemplo, um ar-condicionado. Vamos disponibilizar toda uma série de vídeos de forma gratuita para todos os nossos inscritos no canal. Pedimos a gentileza que todos se inscrevam no nosso canal. É muito importante para nós. Se inscrevam, ativem o sininho para serem notificados das próximas postagens. Peço também que compartilhem com todos nas suas redes sociais, com amigos, parentes, conhecidos, para que nós possamos usufruir mais e mais dessa fonte maravilhosa de energia limpa e gratuita, né pessoal? Vamos apresentar exemplos de instalações que já produzem energia solar e que com isso reduzem os gastos da conta de energia elétrica, parcialmente ou às vezes até totalmente. Para que possamos desenvolver uma instalação, um sistema próprio, o primeiro passo é determinar quanto de energia nós precisamos. Qual que é o tamanho do sistema? O que atende à nossa necessidade ou à nossa ideia de economia? Ou se uma redução de 25%, 30%, 50% ou totalmente o 100%. As pessoas precisam saber como chegar nessa meta de economia. O sistema vai depender muito da nossa necessidade, do nosso consumo cotidiano, mensal, regular. Vamos lá, o primeiro passo é pegar uma conta de energia. Eu tenho algumas contas aqui, mas eu gostaria que você pegasse a sua conta de energia, de preferência uma conta mais recente. Pode ser da sua casa, do seu comércio, ou pegue todas as contas. Às vezes você tem várias contas de energia, vários relógios, medidores, tem várias casas ou uma construção de muitas residências, pode pegar todas as contas. É importante não só determinar o que é cobrado pela concessionária, como determinar o que nós podemos evitar nesse consumo, né? Economizar nesse consumo mensal. Os cálculos são muito complexos, até para nós mesmos trabalhar com o básico, né? Qual é a média de consumo, a quantidade de energia que é cobrado na sua conta de energia?
E outro fator bastante interessante de nós conhecermos é qual é o valor que a sua concessionária cobra na sua instalação. Esses valores, eles têm uma variação muito grande de concessionária para concessionária, de se é um sistema, uma alimentação monofásico, bifásico, trifásico, se a instalação é comercial, se a instalação é industrial, etc. Nós vamos fazer aqui tentar simplificar ao máximo. Eu vou procurar minimizar o uso do tequinês. Peço para quem não entender, deixar aqui nos comentários, enviar mensagem, solicitando esclarecimentos adicionais. Assim, se for o caso, faremos um vídeo adicional para que essas dúvidas sejam completamente elucidadas. Então é importante saber o que nós pagamos para a concessionária, quanto que ela cobra por quilowatt-hora e quanto nós temos consumido ultimamente, né? O consumo de energia elétrica é cobrado pela quantidade de quilowatts-horas consumidas no mês, geralmente o mês anterior. É como nós pagamos como se fosse abastecer o carro num posto de combustível, então nós pagamos pela quantidade de combustível comprado, adquirido. O valor, na verdade, é um conjunto de valores, Ele envolve quantidade de energia, valor de transmissão, tem as taxas, os impostos, bandeiras, tudo. Mas nós vamos fazer um cálculo baseado no valor bruto da conta de energia, que é o que sai do nosso bolso, O nosso bolso sai o valor da energia mais os impostos, etc. e tal. Então, o custo global do quilowatt-hora nós vamos determinar, nós vamos calcular para saber quanto que isso equivale. A quantidade de energia é facilmente identificada, Talvez você já tenha observado na sua conta, na sua fatura de energia, e se tiver em mãos, observe que existe aí no corpo da fatura a quantidade de energia cobrado, geralmente é a taxa TE, Taxa de energia. E além dessa taxa de energia, onde consta a quantidade de quilowatts-hora, tem também uma outra taxa que é a TUSD. Essa outra taxa, cobrada em conjunto e na mesma quantidade, é a taxa de transmissão de uso do sistema de distribuição. É como se você, comprando uma gasolina, você comprasse 50 litros, pagasse 50 litros de combustível e pagasse o frete de 50 litros de combustível. É mais ou menos, a grosso modo, dessa forma. Como é possível saber e rever aí o nosso histórico de consumo, Além desse valor lançado na sua fatura, você observa aí a maioria das contas de energia das concessionárias, elas possuem aí um histórico, com 12 ou 13 números, Às vezes um gráfico de barras, como é o caso da minha conta aqui da Enel, Ele apresenta lá os últimos 13 consumos, Então eu tenho a conta aqui de mês de maio, então eu tenho aqui o gráfico de barras que mostra, além de maio, ele mostra também abril, março, fevereiro, janeiro, 12 meses, Como que nós fazemos o cálculo para saber o nosso consumo médio, que é um ponto de partida dos nossos cálculos, Nós pegamos todos esses valores mês a mês, pegamos 12 valores, totaliza um ano, somamos todos eles um a um e depois dividimos por 12 para saber o valor médio. Por que o valor médio? Porque o nosso consumo ele varia, um mês nós consumimos mais, outro mês consumimos menos, Tem um mês de inverno lá que às vezes você liga o aquecedor, aí consome um pouquinho mais, usa o chuveiro quente, e ele consome uma quantidade de energia
maior. Então, para efeito de cálculos, usamos um consumo médio mensal. Okay? Vamos somar aí os 12 meses, você pode fazer esse cálculo aí na sua conta e dividir por 12. Ok? Se você fez esse cálculo, você vai ver que o seu consumo médio é muito próximo do seu consumo mensal. Né? Por que nós não usamos o consumo atual mensal? Porque às vezes você usou pouco, ou tinha poucas pessoas utilizando energia na sua casa, ou passou muito tempo fora de casa e utilizou pouco, então aí a sua cobrança vai ser menor, o seu sistema calculado será menor do que a sua necessidade real. Então, vamos utilizar sempre o valor médio, sempre é feito com essa base o cálculo de sistemas de energia solar, o que seja aí para suprimir a sua demanda, o seu consumo de energia mensal. Né? Então, se você calculou o valor, você vai chegar aí valor 100, 200, 300 kWh média mês, tá? E o segundo cálculo nós vamos fazer para determinar quanto que a concessionária cobra pelo quilowatt-hora aí na sua região, na sua conta de energia. Tá? Vamos também fazer esse cálculo com a intenção de chegar no valor bruto, um valor que inclui todas as taxas, todas as despesas adicionais, bandeira, etc. Não importa. Em São Paulo, nós temos, e essas a cobrança, esses valores, eles têm uma variação muito grande, principalmente de estado para estado, porque o peso maior refere-se aos impostos estaduais principalmente, né? Em São Paulo nós temos uma das tarifas menores do Brasil, no Nordeste, em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, são as maiores tarifas do país, né? Em São Paulo nós encontramos tarifas médias, dependendo da instalação, em torno de 80 centavos por quilowatt-hora. No Rio de Janeiro esse valor passa de R$1. Cada quilowatt-hora custa mais de R$1 no Rio de Janeiro. Como eu sempre utilizo aquele exemplo lá, a conta de R$200, então vamos supor que a conta mensal é no valor de R$200 para um usuário aqui em São Paulo que paga uma tarifa média de 80 centavos. Se nós calcularmos R$200 dividido por 80 centavos, nós vamos chegar ao cálculo de 250 kWh consumido nesse mês, né? Então o consumidor de São Paulo, que ele tem uma conta de R$200, ele recebeu a conta de R$200 porque ele consumiu 250 kWh, né? Já no Rio de Janeiro, quem recebe uma conta de R$200 e com a tarifa de R$1 o quilowatt-hora, ele vai ver que está discriminado na sua fatura que ele consumiu apenas 200 kW, né? O carioca ele paga mais do que o paulista. O paulista ele tem o direito de consumir mais pelo mesmo valor da conta de energia. Tá? Então calcule aí o valor da sua conta, quanto que a sua concessionária cobra na sua região aí na sua instalação, né? É muito importante a gente saber quanto nos estão cobrando, né? Ajuda a economizar e é um direito do consumidor. Nós já descobrimos falhas graves de cobrança indevida nas contas, nas faturas de energia elétrica, né? Vamos pegar esse exemplo de cliente de São Paulo, vamos fazer o cálculo inverso agora. O cliente de São Paulo, ou não importa de onde seja, que tem uma conta de R$200,
ele vai olhar lá no histórico e vai ver lá, ele consumiu, se fosse em São Paulo, 250 kW. Ele consumiu 250 kW e a conta dele deu R$200. Então ele pega o valor cobrado, R$200, e divide por 250 kW. Tá? Divida aí na sua conta. Você dividiu, e nessa conta aqui nós chegamos ao cálculo que a tarifa é de 80 centavos. Veja quanto deu a sua tarifa por quilowatt-hora. O de São Paulo, ele chegou a 80 centavos, e o do Rio de Janeiro pegou a conta de energia, R$200, discriminado lá de consumo dele R$200, ele chegou lá ao cálculo que está pagando R$1 o quilowatt-hora. Quer um outro exemplo? Nessa conta aqui, esse cliente recebeu uma cobrança de R$ 131,83. E eu estou vendo aqui no histórico dele que a concessionária está cobrando, mediu, foi lá o medidor, mediu no relógio dele e anotou lá que ele consumiu 168 kWh neste mês. Ou seja, R$ 131,83 dividido por 168 kWh. Calculamos juntos? Esse cliente aqui está pagando 79 centavos por quilowatt-hora. Ok? Veja quanto deu a sua tarifa aí, a sua concessionária, quanto que ela está cobrando. Se ainda não entendeu, por favor, deixe nos comentários aqui embaixo, mande mensagem, por gentileza, se inscreva em nosso canal, ative o sininho, dê o like. No próximo vídeo, nós vamos calcular juntos a potência do seu sistema de energia para substituir 100% a sua conta de energia. Se você quiser economizar só 50%, é só dividir o cálculo por 2. No próximo vídeo nós vamos fazer o cálculo juntos. Inscreva-se, acione o sininho, deixe seu comentário, deixe as suas dúvidas. Nos ajuda bastante a enriquecer o vídeo seguinte. Alpha Technics, energia solar, pense nisso. Até o próximo. Muito obrigado.